Olá, meu nome é Carita, sou professora de Química e esse podcast foi produzido como proposta de um material didático para uma disciplina do curso de especialização em ensino de Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O tema que iremos tratar é sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos não ramificados. Vamos começar? Você já ouviu falar sobre o termo hidrocarbonetos? Solomons expõe que a função orgânica hidrocarboneto é caracterizada por compostos que possuem em sua estrutura somente átomos de carbono e hidrogênio, que podem ser divididos em diversos grupos, baseados no tipo de ligação existente entre os átomos de carbono. Basicamente, as estruturas constituídas por carbono e hidrogênio referem-se aos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos com ligações simples são chamados de alcanos, com ligação dupla, D-alceno, e com ligação tripla, alcino. Existem ainda algumas regras de nomenclatura que obedecem à IUPAC, sigla que refere-se à União Internacional de Química Pura e Aplicada. Perus e Canto relatam as regras da IUPAC para nomear um hidrocarboneto, no qual é formado pela união de 3 fragmentos: prefixo, mais infixo, mais sufixo. O prefixo, a parte inicial, indica o número de átomos de carbonos presentes na molécula. Para cada prefixo, há uma quantidade específica de carbonos. Por exemplo, para 1 carbono, utiliza-se o prefixo met. Para 2 carbonos, o prefixo et. Para 3, prop. Para 4, but. Para 5, pent. Para 6, hex. Para 7, hept. Para 8, oct. Para 9, non. Para 10, dec. E assim sucessivamente. O infixo indica o tipo de ligação química entre os átomos de carbono. Para ligações simples, utiliza-se o infixo an. Para ligação dupla, utiliza-se o infixo en. E para ligação tripla, utiliza-se o infixo in. De modo resumido, an, an, en, en ou in, in. O sufixo é a parte final e indica a classe funcional do composto, que nesse caso, como refere-se aos hidrocarbonetos, será a letra O. Vamos a alguns exemplos. Para a molécula butano, as regras de nomenclatura da IUPAC estabelecem que but refere-se a uma cadeia com 4 carbonos, o infixo an refere-se à ligação simples e a terminação O refere-se ao sufixo indicativo de hidrocarbonetos. Logo, but mais an mais O refere-se a um alcano com o nome butano. Ouça outro exemplo. Para a molécula propeno, as regras de nomenclatura da IUPAC estabelecem que prop refere-se a uma cadeia principal com 3 carbonos. O infixo en refere-se à ligação dupla e a terminação O refere-se a um sufixo indicativo de hidrocarbonetos. Logo, prop mais en mais O refere-se a um alceno com o nome propeno. E nesse próximo exemplo, para a molécula propino, as regras de nomenclatura da IUPAC estabelecem que prop referem-se a uma cadeia principal com 3 carbonos, o infixo in refere-se a uma ligação tripla e a terminação O refere-se ao sufixo indicativo de hidrocarbonetos. Logo, prop mais in mais O refere-se a um alcino com o nome propino. Quando houver mais de uma possibilidade para a localização da insaturação, ou seja, da ligação dupla ou tripla, deve-se indicar a sua posição. Por exemplo, para a molécula but-2-ino, but refere-se a uma cadeia principal com 4 carbonos. O infixo in refere-se à ligação tripla, localizada no carbono 2. E a terminação O refere-se ao sufixo indicativo de hidrocarbonetos. Logo, but-2-ino, ou 2-butino. Nessa aula não será falado sobre os hidrocarbonetos ramificados, apesar
desses estarem presentes em diversos componentes. Agora que já foram apresentadas as principais regras de nomenclatura para os hidrocarbonetos não ramificados, gostaria que você pensasse se já ouviu falar o nome de algum desses compostos em situações do seu cotidiano. Pode ser que agora não lembre, mas trarei alguma das aplicações dos hidrocarbonetos no dia a dia. A molécula metano, de fórmula CH4, é um gás natural e um combustível encontrado no gás GNV, gás natural veicular. O nome metano obedece às regras descritas anteriormente. Ouça outro exemplo: gás liquefeito de petróleo, com sigla GLP, que consiste em uma fração do petróleo composta por propano e butano, sendo armazenado em botijões e utilizado como gás de cozinha. Veja que os nomes propano e butano seguem as regras de nomenclatura descritas anteriormente. E a gasolina, que é um dos compostos de maior importância do petróleo, sendo líquido inflamável e volátil, que consiste de uma mistura de hidrocarbonetos de 5 a 10 carbonos. Um deles é o octano. O etileno, de nomenclatura oficial eteno, é usado na fabricação de plásticos e produzidos em frutos verdes e atua no amadurecimento desse fruto. Por esse motivo, enrolam-se as frutas com jornal para que ela amadureça mais rápido. Já o acetileno, de nomenclatura oficial etino, é um gás incolor e instável, um combustível utilizado para efetuar soldas e cortes de madeiras. Sua temperatura chega a 3.000 graus Celsius e, por esse motivo, pode ser usado para soldar navios, mesmo embaixo d'água. Perceberam como em várias ocasiões é notável a presença dos hidrocarbonetos, como no amadurecimento de um fruto, em um combustível, no gás de cozinha e em tantos outros casos. Essa foi uma aula sobre a regra de nomenclatura dos hidrocarbonetos e algumas de suas aplicações no cotidiano. Espero que tenham conseguido notar a importância do estudo desse assunto e que possam ter refletido sobre a presença da química no seu dia a dia. Bons estudos e até mais!